Qual a durabilidade de uma prótese de silicone? Ela tem prazo de validade? Ela vai precisar ser trocada? Quanto tempo eu vou permanecer com essa prótese no meu corpo? Dúvida extremamente comum, tanto nas redes sociais como no consultório. A paciente está achando as mamas pequenas, ela quer mais colo, ela quer se sentir mais mulher, ela quer se sentir mais sensual. Porém, ela ouviu falar pela amiga que ela vai ter que trocar obrigatoriamente essas próteses após 10 anos e ela chega perguntando se isso é verdade. E aí? Afinal de contas, a prótese tem validade ou não? Fica até o final desse vídeo que eu vou explicar tudo e você não vai sair daqui antes de entender completamente esse tema. Meu nome é Alan Filgueira, eu sou cirurgião plástico com foco em cirurgia das mamas e do contorno corporal. E aí, doutor, eu vou precisar trocar minhas próteses de silicone? Primeira coisa que deve ser dita, a prótese de silicone não tem prazo de validade, ou seja, ela não vai chegar uma data em que o cirurgião vai chegar para você e vai dizer agora é hora da gente trocar suas próteses de silicone, porque elas venceram. Então a prótese não vai vencer, ponto. E por que a gente trocava as próteses, recomendava trocar as próteses após 10 anos? Porque antigamente as próteses eram fabricadas de uma forma diferente como são hoje. O gel era mais fluido, ele não era tão espesso, ele vazava com mais frequência, a prótese dava muita contratura, a incidência de contratura era muito alta, que é o espessamento da cápsula que recobre a prótese, porque a gente não sabia exatamente quais eram as causas da contratura, então a gente não fazia aquela técnica para diminuir os riscos de contratura, que são os 14 pontos de segurança ou técnica asséptica. Então, quando chegava perto de 10 anos, grande parte das mulheres já estavam com problemas relacionados a esse silicone, e se a gente deixasse mais tempo, ia acabar sendo mais complicado ainda reoperar essas mulheres a cada ano que passava. Então a gente recomendava aos 10 anos já ir lá e tirar as próteses. Só que a gente começou a tirar prótese de mulheres que estavam com prótese tudo bem. Então dava 10 anos, a gente trocava e na cirurgia a gente percebia que não tinha contratura, a prótese não tinha rodado, a prótese não tinha vazado. Estava tudo bem com a prótese. Qual o sentido de você operar uma mulher que está tudo bem só porque completou 10 anos? E tem mais, essa data não foi uma criação assim da cabeça dos cirurgiões, né? A gente definiu uma data média a partir da qual os problemas poderiam aumentar numa frequência maior. Então chegou-se à conclusão, obviamente, de que não fazia sentido recomendar às mulheres que elas trocassem os implantes de silicone após 10 anos. Isso caiu e hoje a gente recomenda a troca, se houver necessidade. Então, prótese de silicone não tem data de validade. Mas daí a gente entra no segundo questionamento. Tá, doutor, eu já entendi que eu não preciso trocar minhas próteses por um prazo específico. Mas eu vou precisar trocar no futuro? Quais as chances de eu precisar trocar no futuro? Depende. Depende de que idade você fez a sua cirurgia, depende da qualidade que foi feita a cirurgia, depende da marca do implante de silicone, depende de muitas coisas. Uma coisa é fato. Não se espera que as próteses de silicone durem a sua vida toda. Elas não têm prazo de validade, porém as estatísticas mostram que as chances de ela precisar de troca pelo menos uma vez durante a sua vida são altas. Então, o que eu sempre digo para todas as mulheres que eu coloco prótese de silicone, essa prótese provavelmente não é a sua última prótese. Hoje a gente tem visto uma média de troca após 15 a 20 anos. Isso é uma média, mas vão ter mulheres que vão trocar depois de um ano, porque houve algum problema, e vão ter mulheres que vão morrer com a mesma prótese. Por sinal, cada vez mais comum as mulheres morrerem com a mesma prótese que colocou. Mas a gente não pode prometer que a prótese não vai precisar ser trocada, porque isso não é uma verdade para boa parte das mulheres. Então, a durabilidade média delas hoje está em torno de 15 a 20 anos. E por que antigamente durava menos e agora dura mais? Esses motivos que eu já falei aqui. Hoje a prótese tem muito mais camadas cobrindo o silicone para proteger ele de ruptura, de vazamentos em geral, de contratura por bleeding, por vazamento microscópico do gel. E a técnica cirúrgica também tem melhorado, assim como as próteses. Então elas têm durado muito mais. Pode ser que daqui a 10 anos a durabilidade média da prótese passe para 20, 25 anos. A gente não sabe, só o futuro dirá. Mas, na média, podemos levar em conta que 15 a 20 anos seria um prazo razoável para você precisar trocar os seus implantes, apesar de que eles não vão estar vencidos.
Outra dúvida muito comum das pacientes é: doutor, e quando eu for trocar essa prótese, como é que vai ser essa cirurgia? Vai ser uma cirurgia simples? Vai ser uma cirurgia complicada? Ela vai ser mais barata, mais cara do que a primeira cirurgia? E tudo isso depende de muitas coisas. A paciente que eu coloquei prótese, normalmente eu vou colocar atrás do músculo, quase 100% das vezes. E que nesse caso a prótese provavelmente não vai perder estabilidade, ou seja, a prótese dificilmente vai sair muito do lugar onde eu coloquei, se a loja submuscular for feita adequadamente. E no momento que ela vier fazer uma troca, possivelmente vai ser uma cirurgia muito simples, porque a gente não vai ter um problema de estruturação dessa mama. A gente não vai precisar reestruturar a loja da prótese. Pode ser até que a mama dela esteja com flacidez na pele e na glândula, porque são coisas diferentes. Uma coisa é a queda da prótese, outra coisa é a queda da mama. Tá? A mama pode cair sem a prótese cair, assim como a prótese pode ceder sem que a mama tenha caído. São duas coisas isoladas, por assim dizer. E se a prótese não cedeu, se ela foi adequadamente estruturada na cirurgia, ela não cedeu, a mama também não cedeu, essa cirurgia ela é extremamente simples, rápida, muito mais rápida do que a primeira cirurgia e possivelmente pode até custar menos. Então aquelas pacientes que eu operei no passado, que eu coloquei a prótese atrás do músculo, que se elas me voltam querendo trocar por mudar o tamanho ou por qualquer outro motivo e a prótese não está deslocada do lugar e a mama não está caída, essa vai ser uma cirurgia muito simples. Por outro lado, pacientes que me procuram, que operaram há muitos anos, muitas vezes não operou comigo, a prótese está na frente do músculo, a prótese cedeu, a mama também cedeu e ela precisa fazer toda uma reestruturação, ou seja, reestruturar, fazer sutiã interno novo, refazer a loja lateral muscular, às vezes refazer loja medial, fazer um popcorn na cápsula. Então ela não tem mais estruturação, ou ela perdeu o colo mamário. Esse é o primeiro sinal de perda de estruturação. O colo mamário foi embora. Essa paciente pode me trazer uma cirurgia extremamente complexa. Então, muito provavelmente essa cirurgia vai sim ser muito mais complexa do que a primeira que ela fez, só colocar o silicone, e consequentemente vai custar mais sim. Tá? Então tudo depende do que a gente vai fazer. E daí entra uma coisa que eu bato na tecla diariamente para as minhas pacientes. Tomem cuidado em como e com quem vocês vão fazer a primeira cirurgia da mama de vocês. A cirurgia mais importante que vocês vão fazer na mão é a primeira. Porque se a primeira cirurgia for muito bem feita, isso pode facilitar demais as novas cirurgias e consequentemente baratear, né? Pode evitar você de ter problemas muito sérios. Às vezes os pacientes pensam, é só fazer aumento da mama, é só colocar o silicone, qualquer cirurgião faz, eu vou procurar um que seja mais em conta, um mais baratinho. E daí ela está trazendo problemas para o futuro dela, tá? Então, uma primeira cirurgia muito bem feita, ela faz muita diferença e vai fazer diferença às vezes 5, 10 anos depois. Por que isso acontece? Um dos motivos é estruturação, é você fazer adequadamente a loja, especialmente se for atrás do músculo. Eu sempre digo, atrás do músculo tem muitas vantagens, mas o cirurgião ele precisa ser extremamente capacitado para fazer aquela cirurgia. Porque colocar atrás do músculo, qualquer cirurgião coloca, mas colocar atrás do músculo de forma adequada, fazendo uma loja customizada para a sua anatomia, isso é extremamente difícil. Então eu vou repetir isso. Colocar atrás do músculo é fácil, colocar atrás do músculo da forma correta é difícil, tem uma curva de aprendizado longa. Se vocês vão colocar especialmente atrás, procurem um cirurgião altamente capacitado. Na frente do músculo não vai ter grandes diferenças entre um cirurgião muito capacitado ou não tão capacitado, mas a troca futuramente, se você for colocar atrás do músculo porque você quer as características de uma cirurgia atrás do músculo, possivelmente vai ser uma cirurgia mais complexa do que se você tivesse colocado atrás do músculo já na primeira cirurgia. Outro motivo de durabilidade quando a prótese tem muita durabilidade quando a cirurgia é bem feita, é por causa do biofilme, ou seja, as bactérias que vão entrar da pele junto com a prótese. Então, se o cirurgião fez os 14 pontos de segurança, se ele teve todos os cuidados para evitar ao máximo que aquele silicone entre em contato com bactéria, isso vai reduzir em 10 vezes. Olha, 10 vezes é muita coisa. Trabalho científico mostrando que a taxa de contratura capsular em infecção é 10 vezes menor naquelas cirurgias em que se usa os 14 pontos de segurança. 14 pontos não é um ponto feito com fio, são 14 passos
de segurança que a gente vai tomar na sua cirurgia para evitar que entre bactéria. Porque aquela bactériazinha que entra na cirurgia, ela vai se alojar na superfície da prótese e ela pode causar múltiplas inflamações ao longo dos anos. Isso é biofilme, é diferente de infecção. Infecção é quando você tem pus e tem que tirar a prótese. Biofilme é uma quantidade menor de bactéria que fica ali, mas que vai causar problemas, podendo causar problema 10 anos depois, 15 anos depois da sua cirurgia. Então, as pacientes têm que ter dimensão disso na hora de escolher um profissional capacitado para fazer a primeira cirurgia. Não é só cortar e colocar a prótese de silicone no lugar. Está bem longe disso. A cirurgia evoluiu muito e hoje a gente tem muito mais coisa nessa cirurgia do que tinha há 10 anos atrás. Então, para resumir tudo, a questão é a seguinte: prótese de silicone não tem prazo de validade, mas ela pode sim precisar de troca e possivelmente irá precisar se você opera muito jovem. E quais são os motivos principais dessa troca? O motivo número 1 pelo qual o paciente quer trocar a prótese de silicone é estético, ou seja, não tem relação com a prótese em si. Ela colocou uma prótese de silicone de 15 anos atrás, a mama caiu porque ela variou o peso, porque ela envelheceu, porque ela engravidou, a mama cedeu e agora ela quer suspender a mama. E a prótese dela já tem mais de 10 anos. A gente vai deixar essa mesma prótese? Claro que não. Então a gente vai trocar por uma prótese nova. Essa é a principal causa de troca de prótese. Em segundo lugar, atualmente tem sido contratura capsular, ou seja, aquela cápsula que cobre a prótese, ela começa a ficar velha, enrijecida, e um dos principais motivos dessa contratura é bactéria, biofilme bacteriano, por isso a forma que opera na hora da cirurgia é tão importante, mesmo no longo prazo. Essa seria a segunda causa, ou seja, a mama estava bonita, de repente a mulher começa a sentir a mama mais rígida, mais endurecida, aquilo começa a incomodar ela, um lado fica diferente do outro e a gente tem que trocar essa prótese para formar uma nova cápsula fininha. Essa é a segunda causa. A terceira causa mais comum seria a ruptura da prótese. É raro, mas não tão raro. Algumas mulheres vão ter sim a prótese rompida. Normalmente não dá nenhum sinal, nenhum sintoma, a mulher não percebe. Ela, quando faz um exame de rotina, uma mamografia, uma ultrassonografia, uma ressonância, o exame detecta que a prótese está rompida. Ela não desmonta porque o gel é mais rígido, ela não vaza como antigamente, mas a gente indica que troque, não tem urgência em trocar, pode esperar meses, pode esperar as férias, mas é bom que troque, não é bom ficar com essa prótese rompida dentro do corpo, tá? Então essas são as principais causas de troca de prótese. A número 1 ainda é estética, né? Ou mudança de tamanho, ou uma suspensão de mama, aproveita-se e troca a prótese. Agora você sabe, agora você entende de fato o quanto esperada a durabilidade da sua prótese de silicone, qual a média de tempo em que vai acontecer uma troca no futuro e se vai precisar ou não. Algumas mulheres vão precisar, outras não, e é importante que você colocou silicone e você esteja preparada para a possibilidade de precisar de uma troca no futuro. Ok? Muito obrigado pela audiência, espero que esse vídeo tenha servido para esclarecer essa dúvida. E se você tem outras amigas que têm a mesma dúvida, por favor, compartilhe o link com elas, é importante. Quanto mais a gente difundir informação de qualidade, mais pacientes vão fazer boas escolhas e a gente vai evitar problemas na cirurgia plástica. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente. Se ficou dúvida, pergunte aqui embaixo, que para mim vai ser um prazer responder para você, tirar suas dúvidas.